bem-vindos a mais uma mensagem do Recado do Coração de Deus, que certamente vai falar muito ao seu coração. Hoje, quem nos traz uma palavra abençoada é o pastor Adriano Costa, que agora é o novo líder regional da Igreja da Graça no Meier, aqui no Rio de Janeiro, a minha igreja. A mensagem que o pastor Adriano Costa nos traz hoje tem como tema convicção de fé. Eu não tenho dúvidas de que, assim como essa palavra falou ao meu coração, ela vai alcançar o seu coração e edificar muito a sua vida. Vamos a ela. Agora vamos à nossa mensagem hoje em nome de Jesus, para a gente poder adiantar aqui. Eu quero falar hoje sobre convicção de fé. Nós temos que ter convicção da nossa fé. Amém, irmãos? Tem muitas pessoas que não têm convicção de fé. Tem muitas pessoas que nem parecem que servem a Deus. Tem gente que depois que entrou num determinado emprego ou num determinado trabalho, cadê a fé da pessoa? Parece que a fé murchou, parece que era uma fé era uma fé gás, né? Aquele gás todo, daqui a pouco, murchou. O que houve? O que está acontecendo? Cadê os heróis da fé de hoje? Cadê aquelas pessoas que vão impactar a vida dos outros, daqueles que estão lá fora? Cadê aquelas pessoas que têm certeza da fé que possuem em Deus? Cadê aquelas pessoas firmes na palavra, aquelas pessoas inabaláveis? Cadê esse povo? Cadê essas pessoas? Pessoas que eram corajosas ao ponto de irem para a cova dos leões, para a fornalha de fogo, mas não negavam a fé. Pessoas que não precisa ir só nos tempos bíblicos, não. Pessoas... Nega Jesus, senão eu vou quebrar a sua perna. Não nego, nega, não nega. Vai negar Jesus ou não vai? Vai parar de pregar a respeito desse nome ou não vai? Vou quebrar a outra. E quantos estão sofrendo perseguições? Quantas pessoas estão... Um caso também de uma filha e uma esposa que foram mortas por causa da fé do marido, do pai. A arma apontada para a filha. Nega Jesus, pare de pregar. Não nego. Nega Jesus, a filha fechando os olhos. A esposa chorando. Nega Jesus, não nego. Pá! Que isso, pastor? Isso aí é o que é... Em alguma comunidade aqui no Rio de Janeiro? Não, isso aí não é guerra de facções, isso aí não é milícia contra bandidos, né? Não é polícia, não. Isso aí são pessoas morrendo por causa do Evangelho, sendo torturadas por causa do Evangelho, mas não negam a fé. Pessoas que têm convicção de fé. Eu lembro daquele filme, Deus Não Está Morto. O professor, existem... professores maravilhosos que se preocupam em passar a matéria, né? O conteúdo, né? Que eles sabem e estão passando exatamente o conhecimento que eles sabem e não querem fazer lavagem cerebral na mente dos alunos, não querem passar a crença ou a descrença deles para ninguém. Eles se preocupam só em ensinar a matéria. Mas, no caso lá do filme, o professor ele não queria só ensinar a matéria, né? Ele queria tirar da mente daqueles jovens, daqueles que estavam ali estudando, né? Queria inserir na mente deles que Deus estava morto, que Deus não existia. E um jovem convicto da sua fé se levantou e não aceitou aquilo, porque eu não preciso brigar por causa da minha fé, mas eu preciso me posicionar pela minha fé. Eu preciso mostrar para as pessoas que eu tenho opinião, que eu tenho personalidade. Eu não posso me esconder. Existem muitos crentes secretos. Ninguém sabe que a pessoa é crente, ninguém sabe que a pessoa vive da fé, anda pela fé, que ela é evangélica, que ele é um cristão, porque ela não faz questão de mostrar isso.
mas deveria mostrar. Será que está se envergonhando? Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho. Eu sei o Deus em quem eu tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para me guardar. Eu sei que Ele é poderoso para me ajudar. Eu sei que o meu Deus não vai me abandonar. Eu não vou negar minha fé nesse Deus. Não vou. Diga amém, Jesus. Mas muitos estão negando. Quando são colocados à prova, quando a fé deles é testada, eles mostram que a fé que eles têm não é uma fé firme, não é uma fé alicerçada, eles não têm convicção. Tem gente, se alguém falar assim, você é bobo, dá dízimo. Não vou dar mais dízimo, não. Não tem convicção de fé, não. Ele está fazendo para quê? Para agradar o homem, porque ele obedece a Deus, porque ele crê na palavra. Se alguém falar assim, não vou mais na igreja não, porque o pastor é isso, o pastor é aquilo outro, a igreja é assim, é assado e não sei o quê. Também não vou não. Meu Deus. Fica de besteira, às vezes a pessoa deixa de ir na igreja, deixa de buscar a Deus. Não tem convicção de fé, não está convertido, não está firmado ainda na palavra. O que está acontecendo com muitos? Não generalizando, mas muitos. Tem gente que entrou na faculdade e pronto, a cabeça mudou. Tinha uma fé, tinha um temor a Deus, tinha um respeito pelas coisas de Deus, mas a faculdade mudou a mente dele. Ele agora está mais carnal, não quer mais ir na igreja, não tem convicção de fé. Foi só ouvir algumas besteirinhas lá na faculdade, e a pessoa mostrou logo que não estava firme na fé. Tem gente que parece que não tem estrutura para ir para uma faculdade, para trabalhar em determinados lugares. Pastor, mas lá só tem ímpio. Meu irmão, você foi para lá para fazer a diferença, não é para ser contaminado. O José foi lá para o Egito para mudar o Egito, para ajudar o Egito, para mostrar a diferença lá. O Daniel foi para a Babilônia também e fez a mudança lá. Diga amém, Jesus. Fez a diferença, diga amém. Então, meu irmão, aonde eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar só com crente? Às vezes não dá para você trabalhar só com crente. E às vezes até só com os crentes também tem uns que não têm convicção de fé, né? não estão firmes com Jesus. E aí você tem que dar um bom testemunho até para fortalecer a fé dessas pessoas. Tem gente que depois começou a trabalhar em um determinado lugar, um determinado setor, depois que ingressou na faculdade, depois começou a estudar em um determinado colégio, pronto. Tinha uma fé tão firme, ou aparentemente era uma fé tão firme. E o que houve? Cadê aquela pessoa firme? Cadê aquela fé firme? Cadê aquela pessoa, né, que era apaixonada por Deus, que queria buscar a Deus, que queria servir a Deus, que queria ser uma bênção para o reino de Deus? O que houve? A fé enfraqueceu? Morreu? Tem gente que parece que a fé morreu. Parece que a fé dela está morta agora. O inimigo conseguiu minar a fé da pessoa. Misericórdia. Uma vez eu ouvi um professor na faculdade falando que a maior autoridade em Bíblia do mundo se tornou um ateu. Esse homem não era convertido. Então, é conhecimento, a letra mata. Ele conhece muito, é uma autoridade em Bíblia, mas cadê a fé dele? Ele se tornou um ateu, como é que pode? Meu irmão, alguém pode chegar agora e falar, esse livro aqui não é verdadeiro, eu creio que é verdadeiro, acabou. Ninguém vai tirar de mim, ninguém vai roubar de mim as experiências que eu já tive por praticar esse livro, essa palavra. Eu sei que é a verdade, eu creio e não importa o que falem. Não importa o que falem. Eu não preciso que arqueólogos, que cientistas, que pesquisadores mostrem a madeira da arca de Noé. Vestígios, né? Resquícios, né? De que houve realmente a arca de Noé, que houve o dilúvio. Eu não preciso disso. Eu não preciso que eles tragam madeiras, fotos, né? Eu não preciso de, mas existe. Existem todas essas comprovações com fotos, com pedaços de madeira dessa arca. Existe tudo isso, mas eu não preciso disso para crer que a Bíblia é a verdade, que houve o dilúvio, que Deus orientou Noé para construir uma arca. Eu não preciso disso, que a minha fé, eu tenho convicção da minha fé, meu irmão.
Mas tem gente que precisa de provas. E como é que vai explicar? Tem coisas que não tem explicação. É obra de Deus, é um milagre de Deus. Ou a pessoa crê ou não crê. Como a tia do meu sogro falava com ele. O Hélito, tem coisas que ou você crê ou você não crê. Acabou. Ou você acredita, ou você crê nesse Deus, ou você confia nele, ou você crê na palavra dele, meu irmão, então não adianta. Ou você tem convicção de fé, ou então amanhã você poderá não estar mais aqui. Amanhã você não vai estar mais aqui, porque pode acontecer que você ouça alguma coisa, que você veja alguma coisa, e isso vai matar a sua fé, vai acabar com você. Vai afastar você de Deus. Então, eu quando vim para o Evangelho, isso já partiu de mim, essa convicção. Aos 14 anos eu já decidi, eu vou me batizar. A minha mãe não quis não, mas eu quis. 14 anos já sabia o que eu queria, já tinha convicção de fé, eu vou me batizar. Me batizei num dia frio, eu fui de noite, assisti o culto da noite, depois que acabou o culto, até o pastor estava meio... irmão, você quer batizar mesmo? Falei, quero, pastor. Não, então vou te batizar, porque senão Jesus vai cobrar de mim, né? Porque por mim eu não queria entrar nessa água gelada não, né? Estava chovendo, estava muito frio, e eu fui. Sozinho, ninguém registrou, ninguém tirou foto, eu não quis me batizar num lugar bonito, porque tem gente que é assim, ela quer... meu amado, o importante é tomar essa decisão, o importante é ser registrado no céu, o importante é você ter convicção do que você quer, convicção da sua fé, e não larguei Jesus até hoje, e nem vou largar. E quantas coisas eu já passei, quantas situações já enfrentei, embates da fé, e estou firme até hoje e vou ficar firme, porque eu não me convenci, eu me converti. Porque eu não queria brincadeira, eu queria coisa séria, e quero coisa séria, e vou continuar assim até o fim. Diga amém, Jesus. Mas a pessoa que não tem convicção da fé, aí o familiar fala uma coisa, aí a pessoa... então, né, você vai na igreja toda semana, para que senão, não vou mesmo não, né, toda semana... aí daqui a pouco, aí um fala uma coisa, outro fala outra, aí no trabalho o pessoal critica a fé dela, ela já desanima mais ainda, vai ficando desanimada, e meu irmão, nada vai me desanimar, nada vai roubar a minha fé, nada vai matar essa fé que existe dentro do meu coração, é por ela que eu vivo. O justo viverá da fé, por essa convicção que eu tenho no meu coração. E é isso que o mundo precisa ver, porque às vezes muitos lá fora parecem até que têm mais fé do que muitos que estão aqui dentro. No meio dessa crise aí financeira, tem muito crente desesperado, com medo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Senhor, dono, pastor, provedor, Ele é seu dono, Ele é seu provedor? Então não vai faltar. Se ele não for o seu dono e o seu pastor, o seu provedor, aí vai faltar. Meu. Mas se ele é o seu dono e o seu provedor, não vai faltar. Faça dele o seu dono e o seu provedor e não vai faltar. Fique firme na fé. Diga amém, Jesus. Fique firme, meu amado. Entrega o teu caminho ao Senhor. Salmos 37, 5. Confia nele e o mais ele fará, ou ele agirá. Tem uma tradução... revista e atualizada que diz, e ele agirá. Mas tem gente que quer inverter o versículo. Age Deus, que eu irei me entregar e vou confiar. Não, se entregue e confie. Aí ele vai agir. Não inverta as coisas, não. Você tem que se entregar e confiar. Aí ele vai agir. Mas tem gente que quer que Deus haja primeiro para ela poder se entregar e confiar. Não, não é assim. Se entregue mesmo. Confie nele e você vai ver o agir dele na sua vida. Agora, se a pessoa não se entregar, se a pessoa não confiar, como é que Deus vai agir? Como é que Deus vai fazer? Então, convicção de fé. Olha o que diz 2 aos Coríntios, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 5 diz assim, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis aonde? Na fé. Será que você permanece na fé ainda? Ou será que começou na fé, começou bem e hoje não está mais tão bem como estava antes?
Tem gente que começou tão bem. Ano passado estava tão bem, mas esse ano já não está tão bem assim. Olhando para trás, a pessoa vê, eu estava melhor, eu estava mais forte. Pastor, olha, eu até evangelizava no meu trabalho. E agora? Agora eu não estou nem evangelizando mais no meu trabalho. Pastor, eu nem leio a Bíblia lá no meu trabalho. Não, pastor, trabalho e religião não se misturam. Mas quem falou de religião? O evangelho não é religião. A religião é o homem querendo alcançar Deus. O evangelho é Deus alcançando o homem. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Foi ele que veio nos alcançar. Mas aí a pessoa, mas por que você não pode ler a Bíblia no seu horário de almoço, no horário vago que você tiver? Você não pode parar de trabalhar para ficar lendo a Bíblia. Mas qual é o motivo? Eu fico com vergonha, né? O que os meus colegas vão dizer? O que eles vão pensar? Eles vão pensar que você é um cristão. E eu não tenho que esconder isso, eu não tenho que me vergonhar disso. Eu tenho que ter orgulho da minha fé, orgulho de servir a Deus, orgulho de mostrar para todo mundo que eu sou um cristão. Porque tem gente que não tem vergonha de, sair por aí, como se fosse um cigarro isso aqui. Eu não tenho vergonha. Olha aquela fumaça toda no seu rosto, não tem vergonha. O outro chega em casa trépido, né? Não é nem bêbado, não, é trépido. Zigue-zagueando. Meu Deus, não tem vergonha de ir lá beber, gastar o dinheiro todo, se prostituir. Por que eu vou ter vergonha do meu Deus? Por que tem gente que não tem vergonha. Quando entra dentro do bar, a pessoa não olha para um lado e para o outro. Mas tem gente que quando vai entrar na igreja, aí ela entra na igreja. Ela não tem convicção de fé. Não tem. Ela não tem orgulho. Meu irmão, quem se envergonha do Evangelho não é digno do Evangelho. Quem se envergonha da fé não é digno dessa fé. Não pode ser assim, eu tenho que ter orgulho. Meu irmão, servos de Deus morreram por essa fé. Se hoje nós temos uma igreja, um pastor para pregar, temos hoje essa liberdade, pessoas foram presas, maltratadas, escravizadas. O João lá na ilha de Patmos ficou lá, preso lá. E a palavra de Deus sendo pregada, a igreja, quanto mais era perseguida, mais crescia, mais avançava com o evangelho. Pessoas perderam a sua liberdade para que você hoje tenha liberdade para pregar. Muitos ficaram presos. Paulo disse, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus não está presa, não. E nada vai matar a minha fé. Paulo, então, foi apedrejado, foi chicoteado e foi perseguido. O próprio Deus falou, ele vai experimentar do que ele fez. Ele vai viver o que ele fez os meus servos viverem. Ele vai ser perseguido. Ele era o perseguidor, agora vai ser perseguido. E Paulo, firme na fé, não negou a fé. Diga amém, Jesus. Então, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Prove você mesmo, antes que você seja aprovado, meu irmão. E mostre que não está tão bem assim. Porque tem gente que ela não examina a si mesmo, né? A Bíblia diz, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Julgue a você mesmo, examine a você mesmo. Veja se realmente a sua fé está firme, está forte em Deus. Como é que você está? Será que a cada dia você está mais forte, a sua fé está mais fortalecida? Ou será que o tempo vai passando? Pastor, é tanto escândalo que a gente ouve, é tanta coisa, né? Mas Jesus falou sobre isso. Os escândalos são inevitáveis, mas ai daqueles que trazem os escândalos. Essas pessoas vão pagar um alto preço. Essas pessoas vão ter que acertar as contas com Deus. Agora, o que eu tenho a ver com isso? Eu vou ficar firme na minha fé, eu vou ficar firme na fé. Eu vou me desviar porque alguém se desviou? Eu vou pecar porque alguém pecou? Eu vou para o inferno porque alguém quer ir para o inferno?
Para o inferno? Eu não. Eu tenho convicção da minha fé. Na faculdade, uma vez, um professor chegou e falou assim, tinha um cristão lá, e ele queria mexer com um cristão. Aí pegou um ovo, aí mostrou para os alunos, aqui, pessoal, isso aqui é um ovo, ó. Aí olhou para o crente, aqui, ó. Você é crente, você é evangélico, não é? Sou sim. Você crê que seu Deus existe, né? Creio, meu Deus existe. Aí, pessoal, olha o crentezinho aí, ó, o evangélico aí. Então, vamos fazer o seguinte, seu Deus existe mesmo? Então tá bom, eu vou jogar esse ovo no chão. Se o seu Deus existe, ele não vai deixar esse ovo quebrar. E agora? Alguns talvez, misericórdia. Não, professor. E aí, aceita o desafio? Aceito. Aí a sala, todo mundo ficou olhando para ele. Aceito. Só que antes eu preciso fazer uma oração, professor. Tá bom, tudo bem, pode fazer a oração. O crente vai orar. Pode orar. Ora, crente. O pessoal, ora, crente. Né? Aí o cristão começou a orar. Deus, este professor não está desafiando a mim, ele está desafiando ao Senhor. Ele não crê na sua existência, mas eu creio. Deus, quando ele jogar esse ovo no chão, não deixe esse ovo quebrar não, Deus, mas depois que esse ovo cair no chão e não quebrar, mata esse professor. E o professor, mas isso não estava combinado não, peraí, que negócio é esse? Ué, professor, Deus não existe, o ovo vai cair, vai quebrar, o senhor não vai morrer, né? Deus não existe. O senhor não está falando que Deus não existe? Ué, professor, o que está desafiando meu Deus? O professor teve que pedir transferência, porque toda vez que ele passava, professor, o ovo, hein, professor? Ele, para com esse negócio, para com isso. Sei que. Ele não aguentou a pressão, teve que mudar para outra faculdade. Tem que ser assim, meu irmão. Quando alguém tem convicção de fé, envergonhados e confundidos serão todos que se levantarem contra ti. Não é isso que diz a Bíblia? Envergonhados e confundidos serão todos se levantarem contra você. Mas quando você tem essa convicção de fé, né, meu irmão? Se você não tiver, e aí? Não, eu vou na igreja. Você é evangélico? Não, meu pai que é, minha mãe que é. Não é. A minha mãe que serve a Deus. Uma mãe serva de Deus virou para o filho e falou assim, meu filho, se um dia você precisar de ajuda, você vai lembrar do que eu estou lhe falando. Você vai dizer para Deus assim, Deus, a minha mãe é tua serva, me livra. Você pode falar com Deus em meu nome, pode falar, meu filho. Se algum dia você precisar, fale com Deus no meu nome, que Deus vai te guardar. Que convicção de fé, hein? É isso que converte o filho, é isso que faz o filho ficar impactado. E ele precisou um dia, ele foi sequestrado. São grandes empresários, e aí um dia ele foi sequestrado. A Bíblia estava... Ele não era cristão, não era evangélico, mas tinha uma Bíblia dentro do carro. Aí os bandidos viram, que Bíblia é essa? Você é crente? Não, eu não sou não, mas a minha mãe é uma grande serva de Deus. Colocaram ele no banco de trás, os bandidos assumiram o comando do carro. Resumindo a história, ali mesmo em espírito, ele orou a Deus ali, falando, pedindo a Deus para livrá-lo. E mais à frente os bandidos, a gente não sabe por quê, mas vamos liberar você. E ele foi liberado, e hoje eles estão servindo a Deus numa igreja lá na Barra. Graças a Deus não aconteceu nada com ele. Amém, irmãos? Não precisou pagar resgate, não mataram o rapaz, não levaram nada dele. E ele lembrou do que a mãe dele disse um dia. O dia que você precisar, meu filho, pode falar com Deus. Deus, a minha mãe, ela falou o nome. A minha mãe é tua serva. A minha mãe, a Maria, o meu pai, o João, é teu servo, Deus, me livra. Eu não presto não, mas a minha mãe é tua serva. Eu não presto não, mas o meu pai é teu servo. Me livra, Senhor.
Eu estou fazendo um monte de besteira, Deus. Eu sei que eu não sou merecedor, mas o meu pai é teu servo, a minha mãe é tua serva. Isso é convicção de fé. É isso que o pai tem que passar para o filho. O Deus que o teu pai serve não é um Deus de pau de pedra, não é um Deus inoperante, é um Deus vivo. Você não vê, mas ele existe. Eu não o vejo, mas ele é vivo e ele é poderoso. Ele é real. As experiências que eu tenho com ele mostram isso. Alguém pode falar, ele não existe, eu creio que ele existe. Um outro desafio, o pastor uma vez foi desafiado, Deus não existe, Deus existe nada, não existe, Deus não existe, existe. Aí o pastor, o ateu, mostrou com todos os argumentos que ele tinha que Deus não existia. Aí o pastor, com muita simplicidade, uma igrejinha de interior, pegou uma laranja, descascou a laranja, cortou a laranja e começou a chupar a laranja. Mas o que é isso? Vai, começa aí, começa a explicar, a falar, né? Que Deus existe, mostra aí, e aí, o que você vai falar? Aí ele virou para o pastor, para o ateu, e diante das pessoas que ali estavam, qual é o sabor? Ela é doce ou é amarga, essa laranja? Ele falou, eu não sei, como é que eu vou saber? Eu não provei. Como é que você pode falar que Deus não existe se você nunca provou? Eu já provei. Você tem que provar para falar que Deus não existe. Eu provo, eu experimento, por isso que eu falo que ele existe. Como é que você vai falar de uma coisa que você nunca provou? Você não sabe, você não crê, você não conhece, como é que você vai falar? Diga amém, Jesus. É isso aí, meu irmão. Não precisa ofender, não precisa brigar, mas tem que ser firme mesmo. Tem que mostrar em qual lado nós estamos, diga amém. Tem que mostrar para as pessoas. Mostrar que eu sou firme na minha fé, eu tenho as minhas convicções sim, eu tenho a minha certeza no meu Deus. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós. Se não é que já estáis o quê? Misericórdia, né? Eu não quero ser reprovado nunca. Que a minha fé seja provada e aprovada. Que a sua fé seja provada e aprovada. Que a sua conduta seja provada e aprovada. Que o seu bom testemunho seja provado e aprovado diante de todos. Amém, irmãos? Que você possa levar um bom testemunho para aqueles que estão aqui dentro e para aqueles que estão lá fora. 1 Pedro, capítulo 5. Vamos lá, por favor. Capítulo 5 de 1 Pedro, versículo de número 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas olha o versículo 9, ele completa o versículo 8. Ao qual resisti firmes como? Firme na fé. Sabendo que as perseguições, as afrontas, o que acontece com você, meu irmão, acontecem com seus irmãos também, ó, sabendo que as mesmas aflições, perseguições, tudo que acontece com você, marido te persegue, né, discrimina você por causa da sua fé, critica você, tem irmãs passando por isso também. Tem irmão, tem filhos que estão sendo jogados para fora de casa, pai que diz, olha, eu não reconheço mais você como meu filho, só porque ele agora é crente, só porque ele se converteu ao Evangelho. É o pai que é espírita, pai de santo, e diz para o filho, a partir de hoje eu não tenho mais filho não, eu só tenho filha, não tenho mais filho não, porque o filho se converteu ao Evangelho. E o pai, que é pai de santo, ele não aceita isso, ele não concorda. Não estou aqui apontando o dedo nem julgando a fé das pessoas, a gente respeita, mas o Evangelho não é assim. Meu filho não, o filho da pessoa não vai deixar de ser filho dela porque ele se desviou, pelo contrário, é aí que a pessoa vai tentar trazê-lo, né, vai dar amor para ele, vai tentar alcançar essa pessoa, se ele se desviou, e não vai virar as costas para ele. O Evangelho é amor, Jesus é amor, Deus é amor.
Então, agora eu vou tentar alcançá-lo, eu vou orar por ele, eu vou pedir a Deus muita sabedoria para conseguir atraí-lo. Não vou virar as costas para ele porque agora ele virou as costas para Jesus. Não vou virar as costas para ele porque ele virou as costas para a minha fé. Não. Eu vou tentar alcançá-lo. Eu vou pedir a Deus sabedoria para resgatá-lo. Diga amém, Jesus. Mas em outras religiões é assim que acontece. A pessoa se converte a outra e ela é abandonada, ela é desprezada, ela é discriminada, a família vira as costas. E o Evangelho não é isso. O Evangelho abraça, né? O Evangelho atrai, aproxima. Diga graças a Deus. Não somos melhores, mas o Evangelho é diferente. Diga amém. Não vou dizer aqui que eu sou melhor do que quem quer que seja. Não, não somos melhores. Mas somos diferentes. Outra vez vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Há uma diferença. Bom, Hebreus capítulo 10, vamos lá, por favor. Vamos lá, capítulo 10, versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Eu não recuo. Não, eu não sou daqueles que se retiram, não, eu avanço. Eu prossigo para o alvo, eu estou firme na fé, eu não vou retroceder. O justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Você recuar, meu irmão, da sua fé, Deus não tem prazer, não terá prazer em você. Então, muitos, quando começaram na faculdade, né, em algum determinado trabalho, em algum lugar, infelizmente, a fé foi se enfraquecendo, foi acabando, morrendo. Tem gente que não tem nem mais fé. Parece que a fé morreu, se acabou. Misericórdia. O Daniel entrou na Babilônia, foi levado cativo. Lá ele se tornou governador de 40 províncias e primeiro-ministro da Babilônia. E ele conseguiu o que nós temos que conseguir. O Daniel não foi modificado pela Babilônia, mas ele modificou muita coisa lá. Ele conseguiu fazer a diferença lá. Tanto é que o rei fez um decreto que todos os povos teriam que respeitar o Deus de Daniel, que é o verdadeiro Deus. Quando você é firme na fé, Deus te honra e o seu Deus é glorificado. E Deus é honrado. Mas como Deus será honrado se eu não tenho convicção de fé, se eu não estou firme na fé, se eu recuo na fé, quando na verdade deveria avançar? E algo interessante também, que o Daniel, quando chegou na Babilônia, mudaram o nome dele. Daniel, no hebraico, significa Deus é meu juiz. Tentaram apagar da memória do Daniel o Deus dele. Mas nada e ninguém vai apagar da minha memória o que Deus fez por mim. O que Deus é para mim, o que Ele representa na minha vida. Podem mudar meu nome, podem fazer o que for. Podem me colocar em outro setor, de repente tiraram você de um setor, colocaram em outro, né? Fizeram maldades com você, talvez estão oprimindo você por causa da sua fé, mas nada vai fazer com que eu esqueça do meu Deus, nada. Meu Deus está aqui, vivo, dentro de mim, e a minha fé está viva e forte nele. Diga a glória a Deus. Você foi colocado nesse lugar para modificar esse lugar e não para ser modificado por esse lugar. O cristão modifica o meio onde ele está e não é modificado pelo meio onde ele está. A fé do cristão, ela serve para impactar as pessoas que estão à sua volta, para influenciar e não ser influenciado. Amém?